E os bastidores políticos do clube do Morumbi seguem fervendo, tá? Cogitou-se ali uma candidatura do Rogério Caboclo, ex-presidente da CBF, que foi afastado por questões ali bem duvidosas, etc. Mas ele foi indicado pelo Vinícius Pinotti, tá, rapaziada? Contudo, esse nome já foi descartado após a pressão ali por parte da torcida, da mídia alternativa, que bateu forte nesse nome, muito por conta de como ele saiu da CBF, né? Vinícius Pinotti, ele foi retirado da tomada de decisões do grupo de oposição, né, que vem se fortalecendo. A oposição, então, levantou outro nome como possibilidade, um nome que talvez teria muito mais consenso internamente. Trata-se de Marcelinho Portugal Gouvêa, filho do histórico presidente Marcelo Portugal Gouvêa, que presidiu o clube aí nos anos de 2002 a 2006, né, conquistou Libertadores, Brasileirão, Mundial e por aí vai. O nome de Marcelinho é muito bem visto pelos opositores a Arrim Assis. Nada concreto ainda, mas a chance de ele se candidatar é muito grande, né? Ele tem menos rejeição do que o Caboclo. Pelo lado da situação de Assis, ainda há muitas dúvidas, né? Arrim Assis, ele de cara, quando assumiu a presidência, disse que não era político, que não iria concorrer à eleição no final do ano, ele iria entregar o cargo ali de boa, né? Mas ele já vem retomando, repensando a sua tomada de decisão e pode sim concorrer. A ver o que vai acontecer, né? A briga pelo poder no São Paulo, ela nunca cessou, né? Ela deu uma aliviada há alguns anos, porque o Júlio Casares monopolizou tudo e agora os abutres, né, os vermes estão saindo da toca e todo mundo tá brigando pelo poder lá dentro. Bom, o São Paulo fechou essa semana mais um acordo com o jogador, nada de contratação ou renovação contratual, mas sim dívidas que o clube tem com Yerson Mendes, né? O São Paulo fechou um acordo para pagar 4 milhões e 300 mil reais ao atleta. Essa dívida foi parcelada e o tricolor pagará ela até novembro deste ano para resolver essa pendência de vez. Serão pagas 6 parcelas de 650 mil reais ao atleta, além dos honorários dos advogados do jogador, que estão na casa dos 300 mil reais no total. A dívida do São Paulo com Mendes se refere a direitos de imagem em atraso, né? O equatoriano chegou no São Paulo em 2023, pouco jogou, chegou com muita pompa, né? Jogador de Copa do Mundo, de seleção equatoriana, com o aval de Arboleda, a pedido de Rogério Ceni, mas pouco atuou. Ele fez acho que uma boa partida, que foi contra o Corinthians, que ele meteu uma bola no travessão no Morumbi. E depois não fez mais absolutamente nada. Inclusive perdeu um pênalti ridículo contra o Água Santa no Campeonato Paulista no Allianz Parque, né? Eu estava presente justamente no gol onde foi batido o pênalti. Quando eu vi o Yerson Mendes bater naquele pênalti, eu falei assim, não é possível, cara. Assim, uma displicência absurda. E de lá pra cá, ele foi perdendo muito espaço no São Paulo, né? Em 2024, por exemplo, o Mendes ficou praticamente o ano inteiro sem jogar, treinando em separado do elenco. Chegou sob muita expectativa, com vários elogios do Arboleda, mas não foi nem sombra do que se esperava, né? Bom, a renovação de contrato de Jonathan Calleri com o São Paulo está travada neste momento. As conversas não avançaram nada desde o início delas. Apesar disso, o São Paulo trata a situação sem alarmismo, né? Tá muito tranquilo em relação a isso. O Calleri poderá assinar um pré-contrato de graça com qualquer clube a partir de julho, mas o clube do Morumbi entende que ele não tem esse perfil e, né, aposta na identificação que ele tem com a torcida São Paulina e não vai perder o jogador. Diz que não vai perder o jogador para nenhum rival aqui do futebol brasileiro. O sonho do Flamengo, por exemplo, é ter o Calleri, né, rapaziada? O Flamengo que busca um novo 9 no mercado e foi especulado o nome de Calleri no rubro-negro carioca. River Plate, Boca Juniors já sondaram a situação de Calleri, né? O Calleri diz que quando sair do São Paulo ele vai para o All Boys, Argentina, que é seu clube do coração, onde ele foi revelado, ele quer terminar a carreira lá. E nessa semana, o Boca Juniors fez uma nova sondagem por Calleri. O Calleri, que antes de vir para o São Paulo em 2016, ele pertencia ao Boca Juniors e veio por empréstimo, né? Enfim, o clube entende que ele vai permanecer, né, que não vai ter problemas com ele. Questão financeira não seria problema para renovar com o Calleri. As conversas com o atleta foram iniciadas em março deste ano. O Calleri, para renovar, ele quer entender pelo menos, na verdade ele quer primeiro que o clube se estabilize fora de campo, né? O argentino também quer saber e entender o que o São Paulo planeja para o futuro. Se for se agarrar nisso, Calleri, então você não vai ficar não, porque nem o São Paulo sabe o que vai planejar para o futuro. O São Paulo não sabe o que será dele no futuro. Essa diretoria atual tá apostando tudo neste ano e não pensando a longo prazo. Por quê? Porque o Rui Costa vai embora, o Rafinha vai embora, o Assis vai embora. Então eles querem conquistar um título, eles estão dando all-in e estão cagando pro futuro. Ninguém tá pensando no futuro do São Paulo, Calleri. Então dificilmente, se for nessa questão, dificilmente o Calleri vai renovar. As conversas estão paralisadas hoje por conta da mudança do foco em virtude dos últimos acontecimentos no clube, tais qual ali a mudança de treinador, né, rapaziada? A saída de Roger, a chegada de Dorival. O São Paulo quer renovar com o Calleri por mais 2 temporadas com possibilidade de renovação por mais uma, mas o clube entende que precisa oferecer um projeto robusto para o atleta para convencer o atacante de permanecer. Você é a favor da permanência de Calleri? Acha que ele ainda pode performar ainda mais pelo São Paulo? Começou muito bem o ano após a lesão, tá? Como a gente diz no Campeonato Brasileiro. Como eu falei anteriormente, o tricolor quer mais 2 zagueiros, né? Podendo chegar até 3. Um nome que foi sugerido, e repito, sugerido ao São Paulo, foi o de Pablo Mari, zagueiro canhoto, de muita qualidade, ex-Flamengo. Hoje ele pertence ao Al Hilal, com quem tem contrato até junho deste ano apenas, né? Ou seja, ele já pode assinar um pré-contrato,
e a partir do meio do ano ficará livre no mercado. No contrato com o Al Hilal tem uma cláusula de renovação automática por mais uma temporada, né? Mas essa cláusula não deve ser acionada por nenhum dos lados. Por isso, o Mari surge como uma alternativa e parte da torcida São Paulina nas redes sociais sugere ele ao São Paulo. Não há negociação, o São Paulo não procurou o jogador ainda, mas claro que um atleta desse nível, desse calibre, se ficar livre no mercado, obviamente que pode atrair os olhos da diretoria tricolor. O zagueiro está com 32 anos, mas ainda tem muita lenha para queimar. Você aceitaria Pablo Mari no São Paulo? Ou é melhor deixar essa oportunidade de mercado passar? Comente aqui abaixo. É só uma sugestão, tá, rapaziada? Uma sugestão que a torcida fez nas redes sociais que eu achei por bem trazer aqui para vocês. Não tem nada acertado, nada negociando. O São Paulo não foi atrás do jogador ainda, tá? Mas é um nome que pode surgir como uma alternativa. O São Paulo chegou a demonstrar interesse no Pablo Mari há alguns anos, né? Mas sequer abriu negociação por conta dos valores. Será que agora vai? Será que tem uma possibilidade? Até porque o Mari ficará livre no mercado muito em breve, né? Enfim, seria um reforço para elevar o nível da zaga São Paulina, tá? Um reforço de peso. O técnico Dorival Júnior vai observar o zagueiro Isaac a partir de agora. No treinamento, vamos lá. No treinamento dessa sexta-feira, o Isaac ainda não esteve treinando com o grupo, ainda ficou treinando no Sub-20. Só que a partir da próxima semana, a partir de depois do confronto contra o Botafogo, o Isaac já começará a ser observado pelo técnico daqui em diante. A ideia é do Dorival analisar, observar de perto como é que está o jogador. Ele acabou pegando, digamos que um relatório das pessoas que ali já estavam, a comissão técnica fixa, algumas outras pessoas, o departamento de futebol, pegou toda essa análise que foi feita por essas pessoas, e aí a partir de agora, ele, junto com essa análise, agora ele quer ver de perto. O Dorival é muito disso, né? Ele ouve as pessoas, só que ele também gosta de ver no dia a dia, porque às vezes ele pode ter uma situação diferente. Então, a partir da próxima semana, a tendência do Isaac começar a treinar com o grupo. Ele vai treinar aí na última semana, basicamente, né? Porque o São Paulo se reapresenta na segunda-feira. Isso, se reapresenta na segunda-feira. Ele vai treinar, né, com todo o grupo. Aí vai ser observado para a partida contra o Boston River, para a partida também contra o Remo, antes da pausa da Copa do Mundo. E aí o Dorival vai ver como é que ele vai ser o comportamento do atleta, deve conversar com ele, entender ali o cenário. Só que aí agora é o primeiro passo, pelo menos para quem sabe, o Isaac começar a se tornar um jogador importante dentro do elenco profissional do São Paulo. É um dos destaques da Copinha. Foi um dos destaques da Copinha, perdão, é um dos destaques do Sub-20. Na última Copinha fez gol até em final, foi um jogador importante na campanha que deu vice-campeonato para a equipe tricolor. Para minha opinião, foi inclusive o melhor jogador do São Paulo na competição. Tem sido destaque nas categorias de base e agora pode, quem sabe, ter continuidade nos profissionais. Lembrando que recentemente o Isaac renovou o seu contrato, tá? Ele tem contrato agora com o São Paulo até 2030, então contrato longo, renovado, bonitinho. A cláusula de compra no mercado brasileiro é de 80 milhões e para o mercado externo aí já passa ali dos 100 milhões de euros. Então é um jovem talento que poderá começar a ter espaço no São Paulo Futebol Clube em meio a todo esse caos dentro do São Paulo, com o Tolói se machucando, o Arboleda afastado por problemas indisciplinares, com o Dória também rescindindo o contrato e também com tudo isso que tem acontecido. Você acha que o Isaac merece mais oportunidades realmente no São Paulo? Você acha que ele tem que jogar? Quero saber muito a sua opinião aqui nos comentários, tá? Pablo Maia está de volta aos relacionados. No São Paulo ele estará na partida contra o Botafogo neste sábado às 5 horas no estádio do Morumbi. Já comprou seu ingresso? Se você pode ir ao estádio, acho que é um jogo importante pra gente ir, um jogo de um horário bom, mesmo com esse frio. Eu acho que se você tem condições, se você consegue ir, acho que é importante você fazer essa forcinha, porque o São Paulo vai precisar muito desses 3 pontos para, quem sabe, se manter ali na ponta da tabela do Campeonato Brasileiro. Bom, Pablo Maia voltou, tá? Ele aprimorou a forma física, treinou normalmente com os companheiros nos últimos dias, após realizar o procedimento cirúrgico para a correção das fraturas no nariz e na face no dia 10 de abril. E aí agora está disponível. Acredito eu, tá, que ele deve começar no banco de reservas contra o Botafogo. Acho muito difícil do Dorival começar com o Pablo. Acredito eu, é muito mais feeling neste momento do que informação. Pelo tempo de inatividade, né? A gente está falando de um pouco mais de um mês fora. Então acredito que no meio campo, sem o Bobadilho, o Luan deve acabar ganhando uma oportunidade. Mas é uma boa notícia, o Pablo Maia agora está disponível. A gente espera que agora o Pablo Maia consiga manter, né, uma sequência sem lesões, né? Ele tem tido muitas infelicidades com as suas lesões, desde 2023, onde ele foi um dos grandes destaques do time. Acabou não conseguindo ter uma sequência importante de jogos, ele pelo menos uma temporada inteira sem lesões. Isso não aconteceu ainda, infelizmente, porque a gente já viu que o Pablo tem capacidade de ajudar muito o São Paulo e a gente espera que ele volte, né, naquele alto nível que inclusive o fez chegar à seleção brasileira, que na época era comandada pelo mesmo Dorival Júnior. A gente trouxe mais cedo com exclusividade de que uma das missões do Dorival, uma das atenções desse primeiro momento é dar confiança, é tentar recuperar o futebol do Pablo. Você acha que isso é possível? Quero saber a sua opinião aqui nos comentários, tá? Bora avançar, trazendo mais informações. Nas últimas semanas, dias, provavelmente,
começaram alguns rumores de que o Vitória estaria interessado na contratação do Ferreirinha, atacante do São Paulo. Meio já desconfiado, fui checar essa história e não tem absolutamente nada, tá? Se você viu alguma coisa nesse sentido, é completamente fake. Neste momento, o Ferreirinha segue no São Paulo. A ideia, inclusive, dele e do seu staff, obviamente, é só sair do São Paulo mediante uma boa proposta no mercado europeu ou até, quem sabe, do Oriente Médio, caso venha uma proposta significativa. Seu empresário da Forcon M, o Júnior Pedroso, tem conversas desde o ano passado com algumas equipes turcas, né? O Besiktas e o Trabzonspor, por exemplo, foram equipes que sondaram a sua situação. Mas no futebol brasileiro não teve absolutamente nada. O que teve, na verdade, foi uma consulta do Botafogo lá no início do ano, naquela leva de trocas que São Paulo e Botafogo iriam fazer, que no fim das contas acabaram não rolando, né? Só depois com Ferrarese e Arthur, mas não foi uma negociação de troca, e sim foram negociações paralelas uma à outra, né? E aí não tem nada, absolutamente nada nesse sentido, pelo menos por enquanto, do Ferreirinha no Vitória ou em qualquer outro clube. Até acho que o Vitória, não sei se o Vitória que iria querer pagar o que o São Paulo estaria pedindo, porque lembrando que o São Paulo tem 65% só dos direitos do Ferreirinha. Os outros 35% é dele e dos seus agentes. Então, para o São Paulo liberar o jogador, o São Paulo poderia pegar pelo menos 20, 25 milhões de reais só pela sua fatia, o que poderia inflar ainda mais o negócio. Então, acho muito difícil realmente disso acontecer. O São Paulo aguarda o mercado, não é um jogador inegociável, mas pelo menos neste momento não tem nada de Vitória e somente aquelas sondagens que a gente citou, mas que ainda não se concretizaram em uma proposta oficial, tá? Você venderia o Ferreirinha? Você acha que daria para vender? Quero saber a sua opinião nos comentários. Eu venderia. Acho que se pintasse uma proposta interessante, eu venderia sim o Ferreirinha na próxima janela de transferências, caso realmente venha essa proposta, pelo menos 6 milhões de euros, acho que já seria algo vantajoso. Aí você dá rodagem para o lucro, você olha para o mercado com outras opções, aí você pode conseguir alguma coisa nesse sentido. Beleza? Ó, tem mais coisa pra gente falar? São Paulo e Caleri, como é que tá essa renovação de contrato? O pessoal perguntou pra gente na live de manhã, e aí a gente trouxe a informação e a gente vem trazendo um pouquinho mais de complemento, tá? A renovação do São Paulo com o Jonathan Caleri, do que eu, Alex, tenho de apuração, está basicamente com um acerto verbal, tá? É que desde então, por inúmeros fatores, acabou não se concretizando ainda a assinatura no papel, mas lá quando a gente trouxe a informação naquela ocasião, eu falei pra vocês, ó, São Paulo tá focado nas coisas que tem pra acontecer neste primeiro momento. A tendência, tá, é de que essa renovação fosse assinada somente durante a pausa da Copa do Mundo. E é o que a gente ainda mantém de informação. Do que eu apurei com as duas partes, Caleri e São Paulo, existe um encaminhamento, existe um acerto verbal já, basicamente, para fazer esse contrato. Uma renovação de contrato até 2028, com uma possibilidade de prorrogação por mais um ano, caso ele bata algumas metas estipuladas no contrato em 2028. As mesmas metas do Luciano, tá? Se eu não estiver enganado, 65% dos jogos ele tem que estar em campo, é algo assim. Que aí automaticamente esse contrato... são 35 jogos atuando por 45 minutos, essa é a meta correta. São 35 jogos atuando por 45 minutos em 2028, automaticamente o seu contrato é renovado até 2029, tá? Então, tá um acerto verbal, as partes não evoluíram porque já tinham meio que conversado que não iriam evoluir. Não há empecilhos, não há dificuldades, não há entrave, não há nada nesse sentido. Foi o famoso, depois a gente resolve isso, depois a gente assina, mas tá tudo certo. O Caleri quer ficar, não pensa em sair. Eu vi aí rumores também de Boca Juniors, River Plate, Independiente, não sei o que lá, não. O Caleri não vai voltar pro futebol argentino, a não ser que seja para o All Boys, que é o time que o revelou pro futebol, que atualmente acho que tá na segunda divisão do futebol argentino. Mas é isso, tá? Sobre o Caleri, o que a gente tem neste momento é basicamente isso. Quero saber de vocês nos comentários. Renovaria com o Jonathan Caleri? Agora ele tá um pouquinho mal, né? Mas eu ainda renovaria sim. Eu renovaria por só um ano, tá? Ele, o Luciano, todas essas renovações de contrato com jogadores com mais de 30 anos, eu faria só mais um ano de contrato. Um ano com uma prorrogação de mais um, acho que seria o cenário ideal. Bom, bora avançar. Ih, rapaz, tem um monte de notícia ainda pra gente trazer, ó. Marcos Antônio tá fora da partida contra o Botafogo, tá? Ele ainda não reuniu condições o suficientes para estar disponível. Na verdade, do que a gente tem de informação, ele até aguentaria ir para o banco de reservas, mas o São Paulo foi um pouco mais precavido nesse quesito para preservar o atleta, quem sabe, para o confronto contra o Boston River e também para o confronto contra o Remo. Então, o Marcos Antônio até teria condições de ficar no banco, mas, por bem, ali todo mundo decidiu dar uma segurada um pouco mais. Isso causa uma certa ansiedade em muitas pessoas. Por quê? Como o Marcos Antônio não foi relacionado contra o Botafogo, e não deve jogar contra o Botafogo, né? Só vai jogar contra o Remo. Isso abre margem para o Botafogo vir babando na próxima janela de transferências. Por quê? O Flamengo tem interesse no jogador, o Flamengo quer o jogador, ainda neste momento ainda não abriram conversas, mas o São Paulo entende que o Flamengo vai vir de novo. O São Paulo afirma que só venderá o jogador mediante a valores de mercado europeu, ou seja, a gente pode colocar algo em torno de 20, 30 milhões de euros, algo nesse sentido ali, para que possa se haver negócio, só que aí o Flamengo vai ter todas as condições de, durante toda a pausa da Copa do Mundo, poder assediar o jogador e o São Paulo, porque como ele só tem 11 jogos no Brasileirão,
Se ele jogasse contra o Botafogo e jogasse contra o Remo antes da pausa da Copa do Mundo, seriam 13 jogos. Você encerra essa novela e não teria nenhum problema nisso, porque ele não poderia mais atuar por nenhum outro clube do futebol brasileiro na Série A por conta de ter batido o limite de 12 jogos. Só que ele fora contra o Botafogo e mesmo ele jogando contra o Remo, vão ser só 12 jogos. 12 jogos você só não pode jogar o 13º. Então aí o São Paulo abre uma margem gigante para que o Flamengo venha buscar, quem sabe, querer a contratação do Marcos Antônio, e eu tenho certeza que uma conversa deve ser iniciada nesse sentido, a ver o que o Flamengo vai ofertar, a ver o que o São Paulo vai topar fazer de negócio. Fato é que o São Paulo precisa fazer caixa, então, enfim, não dá para garantir mais a permanência do Marcos Antônio no mercado, no São Paulo. O que você acha dessa história? Quero saber a sua opinião aqui nos comentários. Futebol Clube, bora continuar trazendo mais informações. Seguinte, informação que foi dada primeiro lá pelo Gabriel Sá. O zagueiro Matheus Belém foi notificado pelo CNRD, que é um órgão judicial da CBF, para resolver alguns conflitos no futebol brasileiro. O seu antigo empresário, Alexandre Soares, ele está cobrando aproximadamente R$300 mil do jogador. Os valores seriam referentes a uma intermediação do agente para a renovação de contrato com o São Paulo, tá? E isso aconteceu, né, um rompimento do contrato do Matheus Belém com o seu empresário, eles acabaram rescindindo o contrato por conta de algumas divergências, ele atualmente está sem empresário, e aí o seu antigo empresário está cobrando aí essa graninha, né. O jogador está com 23 anos atualmente, por enquanto está treinando da Barra Funda, mas não faz parte dos planos da comissão técnica. Ele participou neste ano de 10 partidas pelo Camboriú, onde ele foi emprestado no Campeonato Catarinense, atuando 8 como titular, então o Matheus Belém aí tá realmente vai ter que resolver essa dívida aí com o seu antigo agente, com o seu antigo empresário, por conta da renovação de contrato com o São Paulo. Enfim, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos para entender como que isso vai acontecer, tá? Ó, vamos falar sobre alguns rumores agora, né? O TT, ele tem realmente sondagens? Como é que tá essa situação do TT? Ele pode ser realmente um dos vendidos? E o que a gente tem de informação aqui pode. Desde da Copinha, o São Paulo recebeu algumas sondagens pelo atleta. Eu soube que o Shakhtar Donetsk foi uma das equipes que sondaram a situação do jogador para entender mais detalhes. O Lokomotiv Moscou também foi uma das equipes que sondaram a situação do atleta para entender mais situações. Só que até o momento não chegou nada oficial para o São Paulo, nada oficial também para o jogador, né? O seu staff só confirma realmente que houve algumas sondagens do futebol europeu. E caso pinte uma proposta, a ver como é que vai ser o comportamento do São Paulo. Eu até acredito que, dentre todas as opções que o São Paulo possa vender, pelo TT ser um atacante, um ponta, que vale mais normalmente, a não ser se você for a gestão anterior que negociava muito mal, você pode faturar uma boa grana, e na visão de muitos ali internamente, isso poderia impactar pouco o elenco. Então você consegue bater a meta de vendas, vende bem um atleta que não vinha sendo utilizado, e você pode acabar ainda não tendo impacto direto dentro do grupo. Então vamos ficar de olho nessa situação do TT. São Paulo precisa bater 150 milhões aí de reais em vendas, né? Então vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos para entender se de fato vai chegar alguma coisa mais concreta para o TT, tá? Nos últimos dias surgiram rumores de que o Cédric Soares teria sido sondado por algumas equipes do futebol português. E aí a gente foi apurar, foi tentar entender, fomos conversar com as pessoas que trabalham com o Cédric, que agenciam o Cédric, do que a gente tem de informação, pelo menos em um primeiro momento ainda não tem nada realmente oficial. Eles confirmam que aconteceram sondagens no ano passado, no meio do ano passado e no início deste ano, mas sondagens naturais de mercado de algumas equipes do futebol português, mas que neste momento ainda eles não foram procurados. E aí eu indaguei, perguntei sobre uma possibilidade de voltar para o futebol português, né, e tudo, eles não descartam essa possibilidade, até porque ele não é titular absoluto do São Paulo, ele é uma peça de rotação de elenco, mas que neste momento eles reiteraram o compromisso com o São Paulo, ele tem contrato até dezembro de 2027, então neste momento não está passando pela cabeça do Cédric uma saída no São Paulo. Vamos ver, né, alguns torcer para que chegue alguma coisa concreta. Acho que o São Paulo também não colocaria dificuldades para uma liberação do Cédric Soares neste momento, até porque tem outras opções dentro do elenco, como o Igor Felisberto, que tem crescido, tem o Mike que poderia voltar a ser utilizado, o Moreira que também pode fazer ali o setor, então acho que não seria um empecilho essa possibilidade de saída do Cédric, mas fato é que pelo menos por hora nem sondagens realmente tem de fato. Outros atletas do São Paulo são sempre sondados, sempre tem uma ou outra coisa, mas neste momento, sondagem pelo Cédric, seus agentes negaram veementemente. O que você acha dessa história? Quero saber a sua opinião aqui no... O São Paulo precisa levantar um montante de 150 milhões na próxima janela. Sondado por clubes do exterior, o TT, que tem apenas 19 anos de idade, é um dos nomes cotados a ser negociado pelo São Paulo, tá bom? O TT está recebendo sondagens aí desde a Copinha, que ele foi bem, né, cara? Fez um monte de golaço olímpico, né? Fez outros golaços também na competição, foi bem, o TT se destacou, né? E desde a Copinha ele já está chamando a atenção do futebol europeu. Internamente, o TT é tratado como um atleta de enorme potencial e com capacidade de valorização rápida no elenco profissional. Era um xodó de Roger Machado. O departamento de futebol, porém, sabe que o mercado europeu acompanha de perto o jogador e já fez sondagens pelo atleta. E acredita que uma proposta considerada irrecusável pode surgir na abertura da janela em
internacional. Cara, assim, uma proposta irrecusável, eu acho que não vai acontecer. Sinceramente, né? Justamente pelo momento que o São Paulo vive, né? Todo mundo sabe que o São Paulo precisa vender jogador, vai ter que vender, então, irmão, ninguém vai chegar aqui oferecendo altos valores para um clube que precisa vender. Né? Mas aquela coisa, pô, vou te vender um carro aqui agora, vou te vender um carro, sei lá, uma bicicleta, uma moto, pô, vou ver que o cara tá precisando de dinheiro, eu vou oferecer menos, né? Vou oferecer o menos possível que o cara tá precisando. São Paulo é a mesma coisa, irmão. Ninguém vai chegar aqui oferecendo uma proposta irrecusável, assim, pro São Paulo. Os caras vão oferecer, irmão, pouco ali, porque sabe que o São Paulo precisa, entendeu? Então, é uma proposta irrecusável aí que o São Paulo acredita que vai chegar, me parece ser um pouco exagerado, me parece ser otimista além da realidade atual que a gente vive. A crise financeira vivida pelo São Paulo aumentou a pressão sobre a diretoria para gerar receitas imediatas. Nos bastidores, existe o entendimento de que vendas serão inevitáveis para poder equilibrar o fluxo de caixa. Fluxo de caixa, pagamentos e compromissos do clube ao longo da temporada. A possível saída de TT também reforça a preocupação de parte da torcida com a dificuldade do clube em manter jovens talentos por mais tempo antes de negociar para o exterior. Cara, essa é uma dificuldade que tem, a gente sabe que todo ano surge jogador, é vendido, fica muito pouco tempo no São Paulo, é muito rápido um jogador que fica aí 1 ano, 2, depois é vendido, como o caso do Beraldo. Beraldo rendeu esportivamente e financeiramente, só que é um caso raro, né? A grande maioria que minimamente ganha um destaque já é vendido. E a gente vai ter que lidar com isso, entender isso, aceitar isso, cara, até o São Paulo tiver uma gestão aí com estrutura diferente, com nova mentalidade, com uma nova maneira de gerir e cuidar do clube. Enquanto isso, não vai ser assim. E tal, o jogador surgiu, está com a copinha, vai ser vendido daqui 3 meses na próxima janela, que é o caso do TT. Vai ser desse jeito. Infelizmente, vai ser desta maneira aí. Né? O TT é um jogador que tem bastante talento. Segundo informações que a gente até repercutiu aqui quando aconteceu, que o Roger estava apaixonado por ele. Tanto que ele estava na base, subiu para treinar com o time, jogou uns 2, 3 jogos com o Roger no time de cima. Né? As informações que tinha é que o Roger adorava, era um xodó do Roger, porque o Roger era apaixonado por ele. Né? Ele é um ponta, né? O Roger adora ponta e entrou em alguns jogos aí com o Roger Machado. Entrou um pouquinho contra o Vasco, entrou um pouco contra o Boston River, na estreia da Sul-Americana, jogou um pouquinho aí em 3, 4 jogos só, quando o Roger era técnico do São Paulo. Beleza, rapaziada? Mas agora quem é técnico do São Paulo é o Dorival Júnior. Segundo o Alexandre Vieira, o Dorival Júnior quer recuperar o Pablo Maia e ver volante novamente em um alto nível. O Dorival definiu internamente a recuperação de Pablo Maia como uma das prioridades nesse início de trabalho no São Paulo. O Dorival acredita que o volante ainda possui um potencial para retornar ao alto nível e voltar a ser um dos pilares da equipe do São Paulo. Segundo informações do Alexandre Vieira, o Dorival já teve conversas diretas com o jogador e deixou claro que confia na capacidade de recuperação técnica e física do meio-campista. Isso é uma parte importante, né? Porque a gente fala, pô, não tá bem, não sei o quê. Mas o Pablo voltar a jogar pelo menos perto do nível que ele já jogou, inclusive com o Dorival, né, em 2023, ele tem que estar bem fisicamente, cara. Ele tá tendo algumas sequências de lesões aí, né? Teve 2 cirurgias seguidas que ele teve que fazer, né? Seguidas que eu falo que ele voltou, né? Fez cirurgia e voltou, ficou um tempinho jogando, depois já teve que fazer também. Aí agora foi um acidente, né, no rosto que ele teve que fazer outra cirurgia. Então, tem que recuperar a primeira parte física, né? E depois, ganhando confiança, o Dorival conseguir recuperar ele tecnicamente. Aí, o treinador entende que o Pablo Maia pode render o futebol que o levou anteriormente para a seleção brasileira. A confiança do técnico no volante é tão grande que o tema já começa a impactar até mesmo nos planos futuros do atleta em relação ao mercado da bola. Nos bastidores, o Júnior Pedroso, empresário do Pablo Maia, segue mantendo contatos frequentes com clubes do futebol turco que tem interesse no volante. O jogador continua valorizado internacionalmente, mesmo vivendo um momento em baixa dentro do campo, tá bom? Então essa é a questão aí. Cara, é o seguinte, a gente tá comentando muito sobre venda de jogadores. A gente acabou de falar sobre o Marcos Antônio, que pode ser vendido pro Flamengo na próxima janela, que tá interessado nele. Bobadilha vai pra Copa, também outro tem mercado, pode ser que seja vendido. Quem pode ganhar muito espaço com essas saídas aí, pelo menos uma, né, saída aí de um titular como o Bobadilha e o Marcos Antônio, quem pode ganhar espaço é o Pablo Maia, né? Conhece o técnico gosta bastante dele, então Pablo Maia pode aí ser beneficiado com uma das saídas dos titulares para o Pablo Maia ganhar um espaço maior e quem sabe voltar a ser titular aí, né? Se o Dorival conseguir recuperar ele, vai ser um reforço, porque o Pablo já tem tempo que ele tá jogando mal aí. Apesar disso, a chegada de Dorival Júnior mudou a parte da percepção do atleta sobre o próprio futuro. O Pablo Maia passou a enxergar a possibilidade concreta de recuperar o seu espaço e desempenho sob o comando do treinador. O volante acredita que o Dorival pode ajudá-lo a retomar a confiança e voltar ao alto nível que apresentou em suas melhores temporadas pelo São Paulo, né? Tomara, cara, porque ele tem 23, se não me engano, ele tem 23 anos, se não tenho nada, é um jogador muito jovem
aí tem bastante potencial, né? Como o próprio Alexandre Oliveira botou aqui, né? O Júnior Pedroso, que é empresário dele, mantém contatos aí frequentes com times do futebol turco, né? Que já foi especulado, né, com o Besiktas, que outros times aí estavam interessados nele. Então, o Júnior Pedroso tem contatos, né, com esses times aí. É um dos principais empresários que tem aí, não só no Brasil, mas no mundo, né? E o Paulo Maia entende que, com a chegada do Dorival, também tem uma grande chance dele voltar a ser o que ele foi aí um dia, né? Mas primeiro, um passo de cada vez. Primeiro ele tem que voltar a estar saudável, né? Tá bem fisicamente, aí tiver 100%, aí depois, evidentemente, ganhar confiança, ir pegando o ritmo de jogo, aprimorando cada vez mais a parte física, aí depois a gente vai ver se o Dorival vai conseguir recuperar ele tecnicamente. Posição, sobretudo defensiva, o São Paulo irá ao mercado imediatamente para tentar contratar pelo menos 2 zagueiros, um volante e um meio-campista, minimamente, tá? Dorival também pediu jogadores de lado de campo, a diretoria vai tentar atender o treinador na janela do meio do ano. Deixa eu pegar aqui o nome do camarada, porque o São Paulo tá de olho aí, segundo o radar da bola, tá? Pegar o nome do jogador aqui, ó, Marco de Césare, acho que é assim que se pronuncia, tá? Ele joga no Racing atualmente, tem 1,86 m de altura, 24 anos, zagueiro jovem, tá? E pode pintar no São Paulo. Segundo o radar da bola, esse jogador foi oferecido ao tricolor, né? E o São Paulo vai analisar o nome. Conhecem o jogador? Eu, francamente, não acompanho o Campeonato Argentino, é só para trazer informação para vocês. É claro que eu vou me aprofundar ainda sobre o jogador, essa notícia é de agora, então cheguei agora do meu outro trabalho, já vim aqui dar o trampo no canal para vocês, tá? O que eu soube lá, dando uma bisbilhotada ou outra, é um jogador famoso por ser aquele tal zagueiro construtor, o cara que sabe sair jogando, tanto que ele atua também como volante se precisar, tá? Inclusive nessa posição que a gente falou que o São Paulo tá carente. Mas, sobretudo, a maior carência, vamos dizer assim, do São Paulo é o setor defensivo, tá? Então, de repente, pode pintar, vamos ver as próximas informações. A princípio, não existe negociação, teria sido oferecido, repito, radar da bola, acreditando aqui, para o São Paulo. Ó, só completando sobre jogadores, tem um outro aqui também, que é o Paulo Dias. Esse é do River Plate, tá? Ele foi sondado pelo São Paulo, zagueiro também, tem 31 anos. Dias é um dos jogadores mais experientes do River Plate, ele tem 213 jogos pelo River, tá? E já atuou 56 jogos pela seleção, mas não é da Argentina, seleção do Chile, ele é chileno, tá? Então o São Paulo também observa, São Paulo ali de olho no mercado sul-americano, onde em teoria tende a ser mais barato, negociação, vencimento dos jogadores, né? Você pega um salário que se paga na Argentina, no Brasil a moeda um pouco mais forte, então são situações aí que podem favorecer. Então São Paulo de olho no mercado, principalmente no setor defensivo. Já deixa nos comentários aqui o seu palpite para São Paulo e Botafogo, o meu vai com coração, tá? Não é razão. Coração, São Paulo 2, Botafogo. País. E Thiago Silva pode virar reforço de um clube brasileiro. Nessa quinta-feira surgiu o anúncio de sua despedida do Porto. Mas calma, tudo se encaminha para que o atleta de 41 anos de idade, que quase foi convocado para a Copa do Mundo, siga no futebol europeu. O próprio Thiago Silva já se apressou para dizer que não tem a intenção de retornar ao Brasil. Chegaram a especulá-lo, por exemplo, no Atlético Mineiro. Thiago Silva hoje tem 2 propostas do velho continente. Uma delas para encerrar sua carreira no Milan. Ele assinaria contrato até junho de 2027 e penduraria suas chuteiras no fim desse vínculo. Essa é a maior tendência do momento. Thiago Silva, que trocou o Fluminense pelo Porto no início dessa temporada, jogou 14 vezes, conseguiu se sagrar campeão nacional e dá para dizer que deixa o Porto pela porta da frente. Thiago Silva ainda pode ser convocado para a seleção brasileira só em caso de lesão de algum dos jogadores convocados para o sistema defensivo. O Carlo Ancelotti já havia deixado claro que conta com a experiência do Thiago Silva, embora tivesse suas preferências. Se algum dos atletas convocados se machucar, Thiago Silva pode ser chamado. O Ferrarese acabou dando problema no São Paulo Futebol Clube. Por quê? O Arthur chegou, ninguém lembrava que Ferrarese existia. O Arthur tava voando e o Ferrarese era um jogador que no São Paulo não ia jogar. Você tinha acabado de trazer o Tolói, você tinha o Arboleda, você tinha uma série de jogadores que o Ferrarese não caberia. Tanto que o Ferrarese foi utilizado pelo Zubeldia como lateral direito. Não era o Ferrarese zagueiro, era o Ferrarese lateral improvisado. Então ele não deixou saudade aqui no São Paulo. Quando acontece do Ferrarese ir embora e o Arthur começa a dar errado aqui no São Paulo, que o Arthur não deu errado, mas você vê o São Paulo não ganhando os jogos, eliminação de Copa do Brasil, o Arthur custa aqueles 36 milhões e se chutar uma bola pro gol, o Luciano janta ele no campo. Então esse monte de coisa tá acontecendo. E o São Paulo perdeu o Dória, perdeu o Tolói por contusão. O São Paulo não consegue perder o Arboleda por comportamento. Então perde o Arboleda, perde o Dória, que já não tá, um tá ali, mas não vai jogar, o outro já vazou, já rescindiu o contrato, e ainda temos um Tolói que se jogar vai machucar de novo, que é um cara que já veio bichado. Então o São Paulo tá com um sério problema na zaga. Aí os São Paulinos estão pedindo o Ferrarese de volta, porque ele é um jogador que já está sendo muito aplaudido
caiu nas graças do torcedor do Botafogo. Eu acho que não volta mais, mas não dá pra descartar, não, e principalmente se o São Paulo não quiser mais o Arthur, aí o Botafogo também pode recolher e puxar o freio de mão na compra do Ferrarese, tá? Isso aqui pode acontecer, está acontecendo do São Paulo se mobilizar no mercado pra trazer o Luiz Araújo, sim. Nada concreto, nada oficial, o São Paulo nem vai confirmar. Até porque o São Paulo, se for tratar essa troca com o Flamengo, ele vai tratar na surdina, quietinho ali, sem que ninguém saiba, né? Aliás,